Estamos de volta para continuarmos a nossa aula da matéria de Teologia Sistemática 1. Este é o vídeo 2 da aula 5, segundo o plano de ensino de Teologia Sistemática. Muito bem, então, continuando a falar sobre os nomes de Deus em geral, é preciso acrescentar que o nome é a própria personalidade. O nome é a própria personalidade. Por assim dizer, pois é individual. Por exemplo, veja, no princípio, as pessoas não costumavam usar sobrenomes. A questão do sobrenome veio a partir da Idade Média, por causa de terras, bens, heranças. Mas no princípio as pessoas não tinham sobrenomes. Pode ser um singular, um plural. Nós podemos encontrar isto na própria Bíblia, que é o nosso foco. Abraão, Ruth, Jacó, o que costumavam fazer era acrescentar algo que os fizesse lembrar. Vou exemplificar nos nossos dias, para você compreender melhor. Hoje em dia ainda costumamos fazer assim. Dizemos: o Daniel da padaria, o Daniel da locadora, o João do carrinho de cachorro-quente. E Jesus, ele foi conhecido como Jesus de Nazaré. E aqui usaram o local de seu nascimento, local de nascimento. Paulo, após a sua conversão, era conhecido como Saulo de Tarso, Saulo da cidade de Tarso. O primeiro homem criado por Deus, Adão, significa da terra ou tirado da terra vermelha. Isso indicava, portanto, a sua origem. E esse acréscimo aqui é interessante, porque o nome, e grave bem, o nome é a própria personalidade. A própria personalidade, o indivíduo. O indivíduo. O nome tem um peso muito grande. Para falar de ou a respeito de Deus, olha, nós precisamos ter um certo cuidado sobre qual Deus, se é com letra maiúscula ou Deus com letra minúscula, nós estamos realmente falando. Qual Deus estamos nós realmente falando? Digo nós de uma forma geral. Quando as pessoas proferem o nome de Deus, qual Deus? Qual o significado? Bem, vamos ver alguns nomes genéricos de Deus. Você pode, ao escutar a palavra genérico, associar alguma coisa a remédio, mas genérico tem a ver com ser, com gênero. Genérico por si só já diz não ser peculiar ou específico da divindade. Genericamente, podem ser usados tanto para Deus, para o Deus verdadeiro, como para deuses falsos, feminino ou masculino. Então, vejamos biblicamente. A palavra Elohim
Elohim, está no plural. E o singular é Eloá. Deus implícito, está implícito aí o poder criador. Bereshit bara Elohim et hashamayim. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Então Elohim, está implícito aí o poder criador de Deus, a sua onipotência. É o primeiro nome que surge na Bíblia, como já falei. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Gênesis 1:1. Elohim aparece, segundo os estudiosos, 2.498 vezes. E Eloá, que é o singular, aparece 57 vezes, e desse total apenas 245 não se refere ao verdadeiro Deus de Israel. Esse substantivo vem do verbo hebraico Alá. Alá, que também é muito similar na língua árabe. Significa ser adorado, temido e reverenciado. Ser excelente. Ser excelente. El, Deus. El é igual a Deus. El. É aquele que vai adiante e começa as coisas. Nome apenas no singular e aparece 250 vezes na Bíblia, lá no hebraico. Extremamente conhecido pelos povos que falam a língua semita. Todos os povos que falavam a língua semita utilizavam El para um Deus, o Deus que é um Deus genérico. El de Abraão, El de Isaac, El de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pode ser usado como Deus para divindades falsas também, como falei. Mas também pode ser usado para o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus de Israel. Com pouca frequência foi usado para significar o poderoso, mas apenas era homens e anjos. Pode ser aplicado Elohim também para o El, para anjos. A Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, a ARC, ela utiliza até hoje a palavra Elohim. No Salmo 8, por exemplo, Deus fez o homem um pouco menor, ou melhor, do que os anjos, seguindo a tradução da Septuaginta. A revista é atualizada, por exemplo, e outras traduções já trocam a palavra Elohim, já utilizam usando para Deus por causa do contexto do Salmo 8, que não se refere a nenhum anjo, mas aquele que é glorioso, que criou todas as coisas. E é um gesto de louvor, de reconhecimento do salmista. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, normalmente aparece sozinho, mas foi combinado. O El, ele foi combinado. El Elohim, El Shaddai, El Elyon. Depois vamos falar sobre esses nomes. Foi usado posteriormente de forma composta, termos compostos, significando deidade, ofício, natureza ou atributos do verdadeiro Deus. Muito interessante. Bem, outros nomes de Deus como El Berit, Deus que faz pacto, aliança, Gênesis 31, 13, 35, de 1 a 3, Berit é pacto, chamam El Berit, o Deus que faz a aliança,
que estabeleceu aliança com o seu povo. El Elyon, Deus que faz pacto ou aliança, também tem o mesmo significado de El Berit. Elyon é adjetivo que deriva do verbo hebraico alá e usado para coisa, significa subir mais alto, mais elevado, superior, e utilizado para se referir a Deus, significa o excelente, o alto, o Deus glorioso. El Elyon. Tem mais. El Neeman, Deus de graça e misericórdia, Deuteronômio 7:9. El Nosse, Deus de compaixão, Salmo 99:8. El Olam, Deus eterno, da eternidade, Gênesis 21:33. El Cana, Deus zeloso, Êxodo 20, versículo 5, Êxodo 34:14. El Roi, Deus da vista, Gênesis 16:13. El Salei, Deus é a minha rocha, o meu refúgio, Salmos 42, 9-10. E no terceiro vídeo da nossa aula 5, eu continuarei a falar, a refletir com vocês sobre os nomes de Deus. Até lá então, um abraço.